eram apenas combustível para o inferno. O gentio, para o judeu, representava lenha, representava carvão, representava gasolina para aumentar o fogo do inferno. Olha a nossa situação social antes de conhecermos a Cristo. Primeiro, que éramos rejeitados pelos judeus por não sermos circuncidados. E outra coisa interessante aqui no texto: os judeus falharam na sua missão. Por quê? Porque os judeus deveriam ter obedecido a Deus. Lá em Gênesis capítulo 14, quando Deus disse a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra, todos os povos da terra. Então, os judeus que rejeitavam os gentios, havia um pecado. Eles eram para ter se organizado, eles eram para ter se juntado e se tornado um instrumento de Deus para abençoar os gentios. Mas pelo contrário, eles se fecharam, se aglomeraram, estavam separados e tratavam os outros que eram não judeus como pessoas incircuncisas, pessoas que não mereciam fazer parte da família de Deus. A não ser que eles se convertessem ao judaísmo, os fariseus, eles se tornavam gentios, prosélitos convertidos ao judaísmo. Aí tinha que se circuncidar, meu amigo. Aí a situação era grave. Tinha que ser circuncidado para se tornar um prosélito gentio. Essa era a situação social. Estávamos separados do povo de Israel, eram tratados como incircuncisos. Mas no versículo 12 tem algo mais sério ainda. No versículo 12 diz assim: naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui a situação é mais séria. No versículo 11 nós estamos sendo separados do povo de Israel. Somos chamados de incircuncisos. Mas no versículo 12, aqui não fala somente agora de uma separação social, mas também de uma separação social e espiritual. A nossa sociedade caída, a nossa sociedade depravada, a nossa ex-sociedade antes de Cristo era uma sociedade que vivia separada de Deus, que vivia longe das alianças de Deus, que vivia no mundo sem esperança. É isso que Paulo está dizendo, né? Vivíamos uma sociedade falida espiritualmente. Além de mortos espiritualmente, os gentios estavam sem Cristo, sem esperança de um Messias, vivendo numa sociedade caída, condenada. Para quem era a promessa do Messias? A promessa do Messias era para os judeus. Para quem eram as alianças? As alianças eram para os judeus. A aliança abraâmica, a aliança davídica, a aliança mosaica e a promessa do Messias, pelo qual Isaías, pelo qual outros profetas prometeram, era destinado ao povo de Israel. Nós, gentios, de certa forma, tínhamos promessas sim, mas o foco das promessas era o povo de Israel. Então nós vivíamos longe dessas promessas. O Messias não pertencia a nós. O Messias não nasceu dos gentios. O Messias nasceu dos judeus. E por fim, sem Deus, sem esperança nesse mundo, a pior coisa que o homem pode ter é viver sem esperança. O homem sem Deus, ele não tem esperança. O homem sem Deus, ele está perdido. O homem sem Deus não sabe para onde vai. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, irmãos, vocês não se esqueçam, vocês antes de conhecer a Cristo, viviam no mundo de idolatria, viviam no mundo adorando a Diana dos Efésios, viviam na prostituição, viviam na cobiça, viviam no pecado, roubavam, mentiam, destruíam uns aos outros. É isso que Paulo está trazendo à memória dos crentes em Éfeso.
Vocês agora pertencem a uma nova sociedade em Cristo Jesus. Meus queridos irmãos e amigos que assistem esse vídeo, nós temos que lembrar que de onde saímos, de uma sociedade totalmente fora dos padrões de Deus, de uma sociedade incrédula, de uma sociedade que blasfema de Deus. Você vê os filmes, você viu o nosso carnaval, você vê as propagandas, você vê as redes sociais, você não encontra nada de Deus, tudo caído, tudo está debaixo do pecado, escravo do pecado, debaixo de condenação. É essa sociedade que nós vivemos. Preste atenção nessa crise inteira no mundo. As pessoas não estão preocupadas com o próximo, as pessoas estão preocupadas com a política, as pessoas estão preocupadas com o seu dinheiro, as pessoas estão preocupadas com o bem comum. Então, essa sociedade caída foi de onde nós saímos. E Paulo está dizendo isso. Uma sociedade sem Deus. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, queridos, preste atenção. Não voltemos mais para a antiga sociedade. O nosso lugar nos céus, nós moramos nas regiões celestiais em Cristo, como nós já vimos. As nossas bênçãos são celestiais. Nós nascemos de novo. Somos guardados em Cristo para vivermos na prática de boas obras, obras do Espírito Santo, numa nova sociedade em Cristo Jesus. Então, vamos ver o que diz aqui. Os gentios não tinham privilégios espirituais, promessas de Deus, esperança, vivíamos em total escuridão, entregues ao destino fatal, o inferno. Essa sociedade sem Cristo, essa multidão sem Cristo, que caminha passa os lagos para o inferno, é uma sociedade destituída da vontade de Deus. Então, olha o que é que diz aqui. Kurt Vaughan disse: olhar para o futuro sem esperança já é algo terrível, mas não ter no coração a fé em Deus é inexprimivelmente trágico. Morrer sem esperança é a pior coisa que existe. Nós em Cristo temos esperança. Nós vencemos em Cristo. Nós morremos com Cristo. Nós somos ressuscitados com Cristo. Nós somos glorificados com Cristo. Nós estamos guardados em Cristo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, que Deus possa nos abençoar, que Deus possa nos ajudar a entender a rica e gloriosa bênção de Deus em nossas vidas. Meus queridos, para encerrar nessa tarde, esse vídeo vai ser passado à noite. Em primeiro lugar, oremos, Hoje faz 8 dias que nós, em sessão, em reunião, não foi uma sessão, foi uma reunião, decidimos fechar a igreja. E eu creio, irmãos, que se a nossa cidade continuar tranquila, segunda-feira irá sair um resultado de um rapaz, de um jovem que existe uma possibilidade de estar infectado com o vírus, mas se não tiver infectado com o vírus e a cidade continuar estável do jeito que está, eu creio que na próxima quinta-feira nós poderemos retornar às atividades em pequenos grupos, E os irmãos, não se esqueçam de sábado estaremos na igreja às 3 horas da tarde para receber os donativos da cesta básica, Para receber, você pode trazer o seu quilo de arroz, o seu macarrão, o seu quilo de feijão, alimentos não perecíveis. Tragam para a igreja, para que possamos abençoar aqueles irmãos que estão precisando, tá bom? Então Deus nos abençoe ricamente, Deus nos ajude, que Deus esteja com a sua igreja, os irmãos estejam em oração durante esses dias,
não deixem de fazer o relógio de oração.